Olá, querido, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante e super necessário, que é o Dia dos Pais. O Dia dos Pais nos faz lembrar de uma grande responsabilidade que pesa sobre nós, ao mesmo tempo que nos faz lembrar do grande privilégio de podermos cuidar das bênçãos que o Senhor tem nos dado, que nós chamamos de filhos. Isso me faz lembrar uma passagem da Bíblia que é pouco falada, mas extremamente importante e tão oportuna nesse momento em que nós estamos aqui celebrando o Dia dos Pais. Eu estou falando do Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e também no capítulo 2, onde nós encontramos a história de José. Não de José do Egito, o grande homem de Deus, que a quem o Senhor usou de uma maneira especial para governar a maior nação daquela época, mas de um homem tão especial quanto, se não for mais, aquele homem que Deus escolheu para cuidar do seu próprio filho, Jesus. José, esse homem a quem Deus sempre falava em sonhos, foi um homem conhecido pela sua capacidade, pela sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de compreender a voz de Deus, mas também José foi conhecido como um homem capaz de não só ouvir, mas também de prontamente obedecer as orientações que Deus dava a ele por meio das revelações que o Senhor trazia ao seu coração. Se você parar para pensar, a missão que pesava sobre José era realmente algo grandioso, era realmente algo extremamente desafiador. Primeiro, que ele tinha a missão de cuidar do Filho de Deus. Segundo, que o filho que Maria estava esperando veio antes do casamento, o que poderia causar a ele alguns constrangimentos. Mas José não pensa em nada disso, pelo contrário. Ele entendeu que havia um chamado de Deus, ele entendeu que havia um desafio de Deus e ele entendeu que agora era a hora de obedecer à voz de Deus acima de qualquer dúvida e acima de qualquer questão. Aproveito nesse dia para compartilhar com você algo que me chamou muita atenção. Um menino entra numa relojoaria, um lugar simples, entra com uns trocados no bolso e uma caixinha de engraxate nas costas, e ele está procurando um relógio para comprar, um relógio que ele pudesse pagar, um relógio que ele queria dar de presente para o seu pai. Nós não sabemos o nome do seu pai, nós não sabemos quem era o seu pai, mas nós passamos a conhecer esse menino, que a gente não sabe o nome dele, mas a gente conhece as suas atitudes. Ele entra nessa relojoaria simples, começa a olhar os relógios e o atendente então vai até ele para perguntar o que é que ele queria. Ele disse: eu quero comprar um relógio para dar de presente para o meu pai. Ele, sujo, com a caixinha de engraxate nas costas, começa a olhar alguns relógios baratos e o atendente pergunta a ele: qual desses relógios você quer comprar para dar de presente a seu pai? Ele mostra um e o atendente aponta outro, mais bonito, talvez até mais caro. E então ele pega esse relógio e diz para o menino: então é esse relógio que você quer dar para o seu pai? O menino simplesmente, sem palavras, balança a cabeça dizendo que sim. O atendente embrulha o relógio num embrulho de presente e então dá o relógio ao menino, guardado dentro de uma sacola daquela loja. O menino saca R$30 do seu bolso e entrega para o atendente. O atendente recolhe aquele dinheiro, olha nos olhos do menino e diz assim: você é um menino muito especial e muito bonita a sua atitude de gastar os seus poucos trocados para dar um presente para o seu pai. Então você está dando um presente para o seu pai e eu vou te dar um presente. Ele pega aqueles R$30 e devolve para o menino e diz assim: agora você pode comprar também um presente para você. Eu confesso a vocês que naquele instante eu fiquei profundamente emocionado de ver primeiro um menino que é capaz de pensar no seu pai, mesmo com poucos trocados no bolso, e de um atendente que entende a situação e o valor, a dignidade daquele menino que estava ali, não pensando em si mesmo, mas pensando de alguma maneira em dar algo que fosse significativo para o seu pai. Nesse dia,
há algumas coisas que nós podemos pensar. Primeiro, sobre o que significa essa atitude desse menino. Uma atitude honrosa, uma atitude digna, uma atitude cheia de hombridade, cheia de dignidade, que ele chega diante daquele homem com os poucos trocados no bolso, mas ele vai lá para comprar, não para pedir, não para roubar, mas para comprar um presente para o seu pai. E a sensibilidade do atendente, que é capaz de enxergar naquele menino um valor extremamente importante, que com certeza vale mais do que muito dinheiro, e sabe valorizar o que aquele menino está fazendo. Nesse dia, eu acredito que nós podemos pensar sobre algumas coisas muito importantes que nos faz refletir sobre nós, na nossa condição de filho e também na nossa condição de pai. Talvez você não tenha mais o seu pai, assim como eu, nesse Dia dos Pais. Vamos celebrar a memória dos nossos pais que já se foram e glória a Deus porque podemos ter boas lembranças dos nossos pais. Mas você que tem o seu pai, talvez seja uma boa oportunidade para você honrá-lo com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. E se você é pai, assim como eu, talvez seja uma grande oportunidade de nós pensarmos como José, de nos dispormos a cuidar das bênçãos que o Senhor também tem delegado a nós, que são os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam filhos de Deus e que cada um de nós, como pais, possamos pensar sobre essa responsabilidade de devolver ao Senhor filhos honrados, abençoados e dignos. Que Deus abençoe você, feliz Dia dos Pais, e que Deus abençoe o seu coração e te capacite para ser o melhor filho e te capacite para ser o melhor pai. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.